Olá a todos, já sabem, meu nome é Tom Maciel e esta é a aula 32 e hoje vou-vos ensinar aqui uma matéria que no início faz sempre alguma confusão aos alunos e um pouco mais à frente eles pensam, afinal não era tão difícil. Então se isto para vocês assim nos primeiros 2 ou 3 minutos vos parecer um bicho de 7 cabeças, continuem, tirem bastantes notas, peguem no caderno e na caneta, isto não fica na cabeça à primeira. Vamos falar aqui sobre o triúdo, mas antes de falarmos sobre o triúdo, aliás, nós vamos ver isto já na prática. Vocês lembram-se que nós tínhamos aqui uma válvula de iodo? O que era uma válvula de iodo? A válvula tem aqui assim a placa, não é? Tem o filamento. Ui. Este filamento até tinha aqui uma fonte de tensão só para ele, vamos lhe chamar a fonte A. Esta válvula tem que ter sempre uma carga. Esta válvula tem uma fonte B, que é a fonte aqui da alimentação da corrente da placa. Então já temos aqui duas tensões. O que é que vos quero mostrar aqui na prática? Este fio aqui, não vos parece que é um fio comum a duas correntes? Ora bem, este bocadinho de fio aqui tem aqui a corrente que vem da tensão A e também tem aqui a corrente que vem da corrente de placa, da tensão B. Aqui é a corrente de placa, aqui é a corrente de filamento. E este fio tem duas tensões, tem duas correntes. E agora reparem nisto. Esta bateria e esta, quando a corrente faz do menos para o mais, quando a corrente faz este circuito, a corrente aqui de filamento vem para cá. Mas quando esta corrente de placa começa a correr, vai para lá. Ou seja, aqui neste fio há uma corrente para cá e uma corrente para lá. Não há problema. Elas não se chateiam uma com a outra. Esta aqui, por exemplo, pode ter 6,3 volts e esta pode ter 400 volts. Os eletrões saem desta fonte, vão fazer o circuito deles e não vão incomodar aqueles e vice-versa. Está bem? Tensões bastante diferentes, correntes em sentidos opostos, no problem. Está bem? Não há problema nenhum. Cada uma sabe o que tem que fazer e neste fio podia ter 3 correntes, 4 correntes, 5 correntes com fontes diferentes. Não tem nenhum problema. Só a única coisa que nós temos de ter em atenção é que o fio tenha secção, ou seja, grossura suficiente, né? Aqui não chamamos grossura, chamamos secção, mas é a mesma coisa, que tenha secção suficiente para os amperes que ali vão passar. Então, se o fio tem grossura suficiente, tem secção suficiente para os amperes que ali vão passar, não temos mais preocupação nenhuma, está bem? Então temos aqui a corrente de filamento e a corrente de placa, ok? Já temos aqui duas correntes. Vamos introduzir aqui um elétrodo novo. Até aqui esta válvula de iodo só tinha 2 elétrodos, que era o cátodo e o ânodo. O filamento fazia às vezes do cátodo e a placa é o ânodo, não é? Então havia corrente sempre neste sentido. No sentido, se eu virasse a fonte de tensão ao contrário, já sabemos que a válvula não conduz. A válvula só conduz do cátodo para a placa. Do cátodo para a placa. Não funciona de outra maneira. Está bem? E agora temos aqui um triúdo. O que é isto do triúdo? Ora bem, um triúdo é uma forma, por exemplo, eu meto aqui 400 volts, crio aqui uma corrente de placa invariável. É uma corrente que não varia, está ali quietinha, é sempre aquela corrente, pode estar aqui a correr 1 ampere, 2 amperes, depende da resistência que eu aqui lhe meter, né, na carga, depende da resistência que eu aqui lhe puser, depende das características da válvula, e depois isto aqui, dá aqui uma corrente de 2 amperes, 3 amperes, 5 amperes, não sei, depende das características da válvula, como disse, e da carga. Então, com a tensão que eu lhe meto, as características da válvula e a carga fazem uma determinada resistência. Agora já sabemos a lei de Ohm, não é? O que é que diz a lei de Ohm? V igual a I vezes R. Pronto. Então, como é que eu vou saber qual é a intensidade que passa aqui? É a tensão que eu lhe ponho, não é? Esta aqui não importa agora. É a tensão que eu lhe ponho. Ou seja, a tensão a dividir pela resistência da válvula, resistência interna da válvula e da resistência de carga, não é? Soma estas duas resistências, mais a resistência do fio, que é de ser uma resistência mínima que nem leva em consideração neste momento, e pronto, eu já sei quantos amperes passam aqui, imaginemos que passam aqui 5 amperes, e agora ficou aqui para toda a vida, 5 amperes, haja fonte de alimentação, 5 amperes aqui correr, 5 amperes, então para que é que isto me serve 5 amperes? Não me serve para nada. Até que tal se eu conseguir controlar esta corrente e conseguir fazer daqui uma corrente variável? Então é isso mesmo que vamos fazer. Aqui nesta grelha, reparem, esta grelha, porque é que eu pus isto aqui aos pontinhos? Esta grelha deixa passar os elétrodos, os eletrões, deixa passar os eletrões do cátodo para a placa, do filamento para a placa, mas se eu lhe puser aqui uma polarização, por exemplo, negativa, imaginem que eu ponho aqui uma outra fonte, agora vou inventar, né? Agora ponho aqui mais uma fonte de tensão negativa, né?
Isto está um bocadinho torcido. Ponho-lhe aqui uma fonte de tensão negativa e ponho... Reparem que elas não se misturam, cada uma está a fazer o seu serviço. E vocês também não façam aí confusão, cada uma está a fazer o seu serviço. Agora eu quero uma polarização entre o cátodo e a grelha, uma polarização negativa. Então ponho positivo no cátodo, não importa quantos volts estão aqui, não importa quantos volts, não importa mesmo. Só quero que entre o cátodo e esta grelha, a grelha número 1, não é? Agora já sabem que pode haver mais grelhas, não é? Entre o cátodo e a grelha, eu quero pôr ali uma tensão positiva e eu ponho aqui, por exemplo, 10 volts. Agora reparem, os elétrodos que estão a correr daqui para lá, eles querem ver ali querem ir para o positivo, veem ali 400 volts e têm uma determinada distância para dar um salto, não é? Para saltar. Mas agora eles, aqui mais pertinho deles, e eu até podia pôr a grelha, por exemplo, nós podíamos pôr a grelha aqui mais perto. Aqui bem pertinho deles, nós vemos aqui 10 volts negativos, ou seja, os eletrões são negativos e veem aqui 10 volts negativos, já não estão a gostar nada da festa, já não estão a gostar da brincadeira, eles querem ir para o positivo, não para o negativo. Mas não se esqueçam que ali temos 400, não é? Ali temos 400, então os eletrões que estão aqui veem 10 volts aqui, mas veem 400. Sabem o que é que acontece com isto? Se eu não tivesse aqui esta fonte a alimentar isto, o que acontecia é que isto fazia aqui 5 amperes, mas uma vez que eu meto ali uma tensão negativa, mas muito mais baixa do que aquela, se eu metesse aqui 400 volts negativos, não saía daqui nada. Isto fazia aqui uma placa negativa e não saía daqui eletrão nenhum. Mas como eu tenho ali apenas 10 volts, o que é que acontece? Em vez de 5 amperes, se calhar é 4,9, 4,8, 4,7. Porquê? Porque ali mantenho 400 volts, aqui são só 10. Vou começar a ter uma corrente menor. Entendem? A mecânica disto, não estamos ainda a falar de valores, estamos a falar de como é que isto funciona. E então, se temos uma corrente menor, imaginem que eu agora em vez de 10 volts eu metia 30 volts aqui. Claro que a tensão baixa, a corrente de placa vai baixar, porque eu estou a criar aqui uma polarização, não é? Estou a pôr ali um vigilante que não deixa os eletrões, estamos a ficar mais fortes e também somos negativos como vocês e não queremos que vocês venham. Mas eles continuam a ir porque têm ali 400 volts a chamá-los, 400 positivos, não é? A chamá-los. No entanto, isto está a ficar mais negativo, ou seja, eu estou aqui a criar uma resistência interna na válvula. Eu penso que estão a compreender. E agora se eu puser em vez de 30 volts, e se eu puser aqui 40 volts, mais negativo, daqui a pouco fecho a válvula e ela não trabalha. E leva a válvula ao corte. Há válvulas que para irem ao corte, depois a gente vê no manual. O manual das válvulas diz assim, olha, esta válvula para ficar ao corte, tendo ali 400 volts para ela chegar ao corte, tens de pôr aqui uma tensão negativa de X. Isso diz no manual das válvulas. Por isso é que nós, quando queremos escolher uma válvula para fazer um determinado circuito, um amplificador, qualquer coisa, nós temos que ir ao manual das válvulas e vasculhar um bocadinho no manual todo, dizer, olha, dentro destas X de válvulas, que eu vou pôr ali 200 volts ou 400, eu é que sei o que quer fazer, não é? E agora, dentro daquelas, quero uma que precise, por exemplo, aqui a minha fonte de tensão negativa aqui é muito fraquinha, só vai até aos 5 volts, então não pode ser esta de 40, tem que ser uma só até aos 5 volts, então eu tenho de escolher uma válvula que com 5 volts me leva a válvula, com 5 volts negativos aqui, ela vai ao corte. Dá para entender bem o que eu estou a dizer? Meninos e meninas, dá para entender bem? E agora reparem nisto, esta corrente aqui está variável agora. Imaginem, se eu puser aqui uma resistência variável, vocês agora já sabem também fazer, há condensadores variáveis, há resistências variáveis, se eu puser aqui uma resistência variável e me puser aqui a brincar com isto, eu vou pondo aqui mais negativo, menos negativo, mais negativo, menos negativo. O que é que acontece aqui nesta resistência? Esta corrente aqui também começa mais corrente, menos corrente, mais corrente, menos corrente. Então eu vou ter aqui mais corrente, menos corrente, mais corrente, menos corrente, mais corrente, menos corrente. Depende do que eu brincar. Se eu de repente ficar quietinho, isto pode ir, por exemplo, para aquela tensão e ficar aqui quietinha. Se eu apertar um bocado mais e ponho mais negativo, então esta tensão desce e corre menos. Se corre menos corrente, faz menos tensão. Nós já sabemos a lei de Ohm, não é? Está ali a lei de Ohm. Está aqui a passar nesta resistência uma determinada corrente. É? Corrente. Se passa menos corrente na mesma resistência, é um valor menor a multiplicar pela resistência, vai dar menos tensão nesta resistência. Verdade? Pronto. Então é só isto. O que é que nós temos que saber? Se eu variar a tensão
na grelha, varia corrente na placa. Quando eu varia tensão negativa na grelha, eu varia corrente na placa. Tenho aqui um controle espetacular. Dá-me para fazer aqui um monte de coisas. Preciso de comentários aí em baixo, de preferência de toda a gente. Não se esqueçam que se vocês não fazem comentários aí em baixo, eu não sei se vocês estão a perceber. É mais difícil para mim vos ajudar. Então façam comentários. Digam professor ou Maciel, chamem-me como vocês quiserem. Maciel, deu para compreender completamente, perfeitamente. Ou então, não estou a perceber. E o que é que não estás a perceber? Põe as tuas perguntas, porque quando formos para as lives, eu vou responder às tuas perguntas. Eu já vou estar preparado, já sei, olha, o José não percebeu bem aqui nesta parte. O Vítor, se calhar não entendeu bem aquela. Não é? O David, não importa. A Maria, não está a perceber bem esta parte. Isso vai ser fixe, sabem para quem? Para todos. Até eu vou aprender convosco. E deixo vocês vão estar a fazer-me perguntas, se calhar coisas assim que eu nunca pensei. Isso é bom. As vossas perguntas devem ser, já agora, feitas sempre dentro do âmbito da lição que estamos a ter. As vossas perguntas não é para fazer perguntas sobre coisas lá para a frente. Calma. Perguntas é dentro desse âmbito, está bem? Então, vamos lá aqui a ver um pormenor. Se eu tiver uma válvula triodo ou triodo, como lhe quiserem chamar. Se eu tiver uma válvula triodo, mas não polarizar esta grelha, ela funciona como diodo. Tem a corrente de filamento e tem a corrente de placa. Ela também funciona como diodo. E dá para fazer aquilo que vocês viram, que era pôr o diodo na detecção, pôr o diodo na retificação de corrente alternada para contínua, não é? Ou alterna para contínua. Ela trabalha como diodo, mas cria-nos aqui um problema. Uma válvula diodo tem uma grelha aqui no meio, não é? E esta grelha é mesmo uma grelha. Na verdade é mesmo uma grelha. Parece um filamento. Mais tarde vou-vos mostrar Vou tentar abrir uma válvula. Vamos ver. Então esta grelha o que é que faz? Quando os eletrões saltam do filamento para a placa, ou do cátodo para a placa, são eletrões físicos, são partes de um átomo. Isso é como se fosse limalha, só que uma coisa minúscula. Então eles saltam e alguns vão batendo contra esta grelha e vão-se acumulando aqui à volta da grelha, vão-se acumulando até que levam a válvula ao corte, não porque tenha aqui alguma tensão negativa, mas porque a grelha fica ali como que entupida, ou seja, não há espaços abertos para os eletrões passarem, e é só uma questão de tempo. Quanto mais corrente houver, mais eletrões vão chocar contra a grelha, e é lógico, eles ao chocarem contra a grelha vão entupir, e mais à frente vamos ver como nos podemos livrar disso, mas não vamos utilizar um triodo como diodo. Se queremos um diodo, usamos um diodo. Se queremos um triodo é para controlar a corrente de placa. Precisamos controlar esta corrente de placa, controlamos-la através da grelha. Ok? Eu acho que esta parte agora já está, o triodo vai ter mais estudo. Acho que esta parte já está entendida. Não me ocorre aqui dizer mais nada acerca do assunto.